Canal aqui, Márcio França. Hoje a gente vai dar continuidade à questão da história do corpo. Gravamos o primeiro vídeo sobre a história do corpo na Grécia, onde o corpo era objeto de beleza, de grande prazer, e era algo que poderia andar à mostra, né? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história do corpo com a influência do cristianismo. Então, se na Grécia o corpo era valorizado, ele poderia ali de certa forma andar à mostra. Na influência cristã, dentro do cristianismo, aí já passando para a Idade Média, você tem a ideia de um corpo como estando em silêncio. O corpo é silenciado nessa questão. Você tem alguns aspectos negativos nesse corpo. Aqui você constrói no cristianismo uma nova concepção de corpo, diferente daquela dos gregos. Se nos gregos ali a expressão da beleza, o corpo representava uma expressão da beleza, já no cristianismo, nessa nova roupagem, o corpo termina sendo a fonte do pecado, ali onde está atuando o pecado de alguma forma. E por esta razão, o corpo passa a ser proibido, passa a ser um objeto proibido, não deve andar à mostra. Assim, o cristianismo tem uma relação conflituosa com o corpo desde o início, desde o começo ali, né? Tem uma relação conflituosa ali com a questão do seu próprio corpo, onde ele tenta sempre suprimir o material em detrimento do espiritual. Aqui você tem também outra questão importante, que o Santo Agostinho foi uma daquelas pessoas que terminou lançando o mais pesado cobertor da vergonha nessa nudez pagã, né, nessa nudez dos gregos e outros povos ali. Ele terminou falando muito sobre essa questão aí, também criticando. Em relação a esses aspectos negativos, você tem também como no cristianismo se acredita num Deus que vê tudo, está em todos os lugares e vê todas as pessoas de todas as maneiras. Então, todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, eles deveriam andarem vestidos diante desse Deus que tudo vê. E aqui você tem também a questão, o corpo passa a ter o corpo passa a absorver a ideia de que ele é uma abominação, ele é aquela abominável vestimenta da própria alma, né? A casinha, a prisão da própria alma. E isso é um aspecto negativo dentro dessa questão que a gente está abordando aqui. Em relação às questões positivas, o corpo em algum momento ele passa a ser glorificado no cristianismo, mesmo tendo todos esses aspectos negativos, por causa do próprio corpo de Cristo, Cristo sofreu no seu próprio corpo toda aquela amargura, toda aquela questão. E essa questão da morte e ressurreição de Cristo é um ponto central no cristianismo. Por exemplo, a ressurreição é o ponto máximo da perspectiva cristã, onde Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, não tem fé se Cristo não ressuscitou. Assim, o corpo passa a ter um aspecto positivo no quesito dessa glorificação, por causa do próprio corpo de Cristo. Essa dor física, em detrimento do valor espiritual, essa dor física passa a ter um valor espiritual muito grande, né? E aí você tem também a questão do conteúdo de divulgação, a morte de Cristo, né? Tem alguns textos da Bíblia, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, fala que devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha, referindo-se à ceia do Senhor, como Paulo bem falou sobre isso. Então, a ceia praticada nas igrejas, ou na igreja, seria uma forma de lembrar essa morte do Senhor. E aí passa a ter esse aspecto de glorificação, lembrar da morte ali. Dentro das lições que a gente poderia citar concernente isso, a lição que a perspectiva cristã ela tira de tudo isso é que, mesmo tendo esse aspecto de glória no corpo, né, que é uma dor física que passa a ter um valor absurdo espiritual, é muito melhor você sofrer todo tipo de dor possível no corpo do que mesmo você tentar satisfazer todos os tipos de desejo que o próprio corpo, que é essa casinha do mal, termina aqui impondo àquele que o possui. Em relação aos aspectos, os impactos, na verdade, dessa divisão entre o corpo e a alma, nós temos aqui que a alma ela prevalece sobre o corpo nessa perspectiva aqui. O homem deve descobrir-se como alma, não como corpo, que deve andar patente aos olhos de Deus. Seria a alma do homem, o centro das suas emoções e todo o seu entendimento, toda a sua vida, deve estar patente diante de Deus e não seu corpo. Seu corpo deve estar coberto.
O homem deve lutar contra os desejos para escapar da morte e conquistar a eternidade. Nesse aspecto, a gente vê muito em algumas alas do cristianismo, sempre essa ideia de que eu vou de alguma forma suprimir os meus desejos, eu vou lutar aqui, e essa luta me fará vencer e por fim conquistar a salvação, a vida eterna. Tem outra questão também que o corpo, de alguma forma, na verdade, o bem-estar da alma deve prevalecer sobre os desejos da carne, é o que a gente já está falando. É o bem-estar da alma, como diz alguns salmos, né? Porque te abate a minha alma, né? Alegra-te a minha alma exulta em Deus da minha salvação, esse tipo de abordagens aí que se relaciona faz um certo paralelo entre o homem material, aquilo que é material e aquilo que é espiritual, aquilo que tem valor espiritual. A outra questão também que a gente poderia falar aqui seria o corpo como prisão da alma, e por isso ele deve ser escondido, que deve ser ressaltado aí, não é a prisão, mas na verdade aquele que está preso ali, né? Esse deve ser realmente aquele que deve ser falado, né, divulgado. E aí a gente tem essa questão do ano 396 até 1896. Você tem o decreto do Teodósio, e esse decreto de Teodósio, ele terminou que suprimindo os Jogos Olímpicos lá dos gregos, principalmente, toda essa questão greco-romana. Então, esses Jogos Olímpicos terminaram, e outras festividades greco-romanas aí, né? Esses Jogos Olímpicos terminaram sendo restaurados em 1896 pelo Barão de Coubertin, né? Então, isso aí você vê que por muito período, muitos anos, os próprios Jogos Olímpicos, que ali você tem uma exposição de corpos e tal, e outras questões, foi realmente suprimido aqui através de um decreto. Isso é bastante interessante. Em relação ao Ocidente, os corpos carregados de culpa, por ser de carne e sexo, cobriu seus ossos, seus músculos em sinal de vergonha e pudor. Isso em relação ao Oriente aconteceu isso. O corpo que vinha coberto dessa culpa, né, por ser feito ali de carne também através do sexo, ele terminou aqui no Ocidente cobrindo todos os seus músculos em sinal de vergonha e pudor. E em relação à renúncia, né, aqui tem a renúncia da alimentação para alcançar o espiritual, e que seria uma forma de abandonar o espiritual, né, abandono do espiritual. Então, essa concepção aqui em relação ao Ocidente, ela é muito importante para que a gente entenda por que que a gente chegou aqui, por que que a gente age como a gente age, por que que algumas pessoas agem daquela forma em relação à religião cristã. Então, basicamente é isso aí. Se você gostou desse vídeo, espero ter ajudado você de alguma forma. Se gostou, deixa um joinha aí, se inscreva no canal, deixa um comentário aí o que você mais sabe, ou outro autor que você esteja estudando, que já estudou sobre essa questão do corpo. Deixa nos comentários abaixo aí o que você achou sobre isso aí, beleza? Sempre tem a fonte do material produzido na descrição deste vídeo, beleza? Fui, até a próxima aí, valeu, gente.